Um foco particular deste canal é a estrutura urbana das magníficas cidades da antiguidade, e especialmente de Roma. Já analisamos como Roma deve ter aparecido após os saques do século V e descobrimos que a estrutura urbana estava surpreendentemente bem intacta. Depois, observamos como Roma teria aparecido para um viajante no início do século VI até 536 d.C., quando a Guerra Gótica começou, e descobrimos que mesmo então, a estrutura urbana estava surpreendentemente bem preservada, com muitos edifícios tendo sido reparados durante o reinado de Teodorico. Em vídeos futuros vamos então olhar para a era em que a decadência de Roma realmente começaria a acelerar, ou seja, após as guerras góticas. Vamos então analisar como Roma passou de isto, para isto, para isto, para isto, para isto, e finalmente para isto. Mas antes de fazermos isso, o que dizer do auge de Roma? Quando teríamos testemunhado Roma em seu esplendor máximo? Quando a cidade teria sido mais impressionante? Se você perguntasse a alguém quando ele ou ela acha que foi o auge de Roma, essa pessoa provavelmente responderia durante o tempo de Augusto. O reinado de Octaviano Augusto é frequentemente considerado o auge de Roma em diferentes aspectos, mas especialmente em relação à atividade de construção. Ele supostamente disse em seu leito de morte: "Encontrei uma Roma de tijolos, deixo para vocês uma de mármore", significando que antes de seu reinado, Roma era construída principalmente de madeira e tijolos, e após sua imensa atividade de construção, Roma foi transformada e exibida com magníficos templos, teatros e formas de mármore com um esplendor nunca antes visto. Essa foi certamente uma afirmação exagerada, mas podemos imaginar que tipo de transformação a cidade de Roma sofreu durante os 41 anos de reinado do primeiro imperador. Mas e se eu te dissesse que, se você tivesse uma máquina do tempo e pudesse visitar Roma no passado, ficaria bastante surpreso ao descobrir que o auge de Roma, onde Roma estava em seu esplendor máximo, onde a cidade ostentava os edifícios mais grandiosos e impressionantes, onde a atividade de construção havia atingido seu pico, foi muito tarde na história do Império Romano. Na verdade, tão tarde que muitos pensam erroneamente que naquela época a era de decadência já havia começado, o que na verdade não é verdade. Para entender o que isso foi, ou por que isso foi, devemos nos ocupar com o imperador Maxêncio, um imperador que até pouco tempo atrás foi retratado de forma muito negativa. Maxêncio era filho de Maximiano, um dos 4 imperadores da tetrarquia de Diocleciano. Após a abdicação de Diocleciano, a tetrarquia deixou de funcionar, e os romanos fizeram o que sempre fizeram melhor, ou seja, resolver seus problemas com grandes guerras civis, que custaram milhares e milhares de vidas e enfraqueceram muito os exércitos e a economia do império. Maxêncio residia em Roma, quando eclodiram tumultos, provavelmente devido a rumores de que outros imperadores dissolveriam a guarda pretoriana, e devido a rumores de que Roma perderia seu status especial e seria taxada como outras cidades de Roma. Maxêncio era o imperador de Roma, e ele foi o primeiro imperador de Roma para o império. Na verdade, Maxêncio não se proclamou imperador, mas foi persuadido a aceitar o título por oficiais das guarnições de Roma, de acordo com o historiador romano oriental Zósimo. Ele foi, portanto, proclamado imperador em 28 de outubro de 306 d.C., apenas cerca de 3 meses depois que Constantino foi proclamado imperador em York. Foi um tempo caótico e eu certamente terei que fazer alguns vídeos sobre essas guerras civis, porque muitas coisas loucas aconteceram naquela época. Por exemplo, Maxêncio conseguiu derrotar 2 imperadores que marchavam sobre Roma, porque ele era visto como um usurpador pelos outros imperadores da tetrarquia. Primeiro, o imperador Severo marchou sobre Roma, mas como a maior parte de seus exércitos havia servido sob o pai de Maxêncio, Maximiano, eles desertaram em massa para Maxêncio. Maxêncio também deu incentivos financeiros a eles. Então Galério também tentou derrotar Maxêncio, então ele também marchou com um grande exército sobre Roma. Mas ele sofreu o mesmo destino que Severus antes dele, ou seja, seu exército desertou em massa para Maxêncio, depois que este último conseguiu novamente oferecer grandes somas de dinheiro, e pela autoridade do pai de Maxêncio, Maximiano, que agora também residia em Roma. No entanto,
A relação entre pai e filho de Maximiano e Maxêncio realmente não era a melhor, pois pouco depois, em abril de 308, Maximiano tentou depor seu próprio filho diante de uma grande reunião de soldados, mas as tropas permaneceram leais a Maxêncio. Depois Maximiano fugiu para Maxêncio, rival Constantino. Então, da próxima vez que você achar que tem um mau relacionamento com seu pai, pense em como Maxêncio deve ter se sentido naquela situação. Maxêncio teve que enfrentar muitos outros problemas, por exemplo, uma rebelião na África que levou a uma escassez de grãos. Já que a província havia se separado de sua parte do império em 308, apenas 3 anos depois, ele conseguiu reprimir a rebelião enviando seu prefeito pretoriano, Rúfius Volusiano, para a África, que derrotou o usurpador Domítios Alexandre. Assim, apenas 3 anos depois, o fornecimento de grãos para Roma foi restaurado novamente. E então, finalmente, é claro, o próprio Constantino marcharia sobre Roma, onde a lendária Batalha da Ponte Milvia ocorreria em 312 d.C., e Maxêncio encontraria seu fim. Mas no tempo de 306 a 312, Maxêncio de fato iniciou a construção de alguns edifícios altamente impressionantes em Roma e nos arredores, sendo o último imperador a construir edifícios impressionantes de tal escala e magnitude em Roma, usando pedras trazidas de pedreiras distantes. Porque mais tarde, até mesmo sob Constantino, começaria uma prática onde edifícios antigos que haviam caído em negligência seriam usados como material de construção para erguer novos edifícios. Mas sob Maxêncio, veríamos a última atividade de construção de edifícios verdadeiramente imperiais de uma escala magnífica, enquanto todos os edifícios posteriores não eram mais tão impressionantes, exceto talvez pelas termas de Constantino. Roma logo começaria o longo e brutal processo de canibalizar-se e ser transformada de uma esplêndida e magnífica cidade imperial para a total decadência da Alta Idade Média. Em Roma, Maxêncio mandou construir 2 magníficos edifícios no coração tradicional de Roma, ou seja, diretamente no Fórum Romano. Um é o Templo de Rômulo, não o lendário fundador de Roma, mas o filho de Maxêncio, Valério Rômulo, ou também às vezes chamado de Marco Aurélio Rômulo, que foi o primeiro imperador de Roma. Valério Rômulo, filho de Maxêncio e também conhecido como Marco Aurélio Rômulo, morreu jovem em 309 a. Para honrar seu filho, ele o divinizou com essa magnífica estrutura, embora também haja especulações de que isso poderia ser uma reconstrução do templo de Júpiter Stator. O templo ainda está de pé até hoje, embora, claro, em uma forma muito menos grandiosa, pois algumas partes do templo não sobreviveram a AOS muitos séculos. Sobreviveu por mais de 10 séculos, principalmente porque foi convertido na igreja de Santi Cosme e Damião em 527 d.C. E por favor, se inscreva neste canal para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre muitos tópicos do Império Romano tardio. Obrigado a você, amigos. Outra estrutura muito mais impressionante, que também foi iniciada por Maxêncio em 308 d.C., é a gigantesca Basílica de Maxêncio, que também sobreviveu em partes até os dias de hoje. Esta gigantesca basílica é realmente majestosa, e podemos ver aqui pela última vez um edifício de tal vasta escala, construído no coração de Roma. Nesta pintura aqui de Joseph Billman, vemos a basílica do ponto de vista do tabulário, e a vemos ainda em construção. De fato, a basílica ainda estava em construção. Estava em construção quando Maxêncio foi derrotado por Constantino na Batalha da Ponte Milvia, para que fosse concluída sob Constantino. Este impressionante edifício combinou técnicas de engenharia conhecidas da construção dos mercados de Trajano e das termas de Diocleciano, e não foi usado como uma igreja, mas como um salão de assembleias e um edifício administrativo. Sobreviveu por muito tempo e foi parcialmente destruído pelos romanos, mas foi destruído em 2 terremotos, um em 847 d.C. e o segundo em 1349 d.C. Fora de Roma, na Via Ápia, Maxêncio também começou a construir um impressionante complexo de monumentos. Ele construiu um circo muito grande, segundo apenas em tamanho ao próprio Circo Máximo. Enquanto o Circo Máximo tinha um comprimento de 621 metros e uma largura de 118 metros, o Circo de Maxêncio chegava a impressionantes 503 metros e uma largura de 91 metros.
Mas comparado ao circo máximo que podia acomodar incríveis 150 mil espectadores, este circo tinha muito menos assentos e só podia acomodar cerca de 10 mil pessoas. Ainda assim, com um comprimento de 503 metros, era o segundo maior circo romano já construído. E era o maior circo do mundo. Ainda era mais longo que o hipódromo de Constantinopla, que media 450 metros de comprimento e 100 metros de largura. No entanto, o hipódromo também podia comportar substancialmente mais pessoas, nomeadamente cerca de 100 mil. O circo aparentemente foi usado apenas uma vez, provavelmente em 309 d.C. Maxêncio realizou jogos de corrida lá para honrar seu filho falecido, Rômulo. Durante o circo, Maxêncio mandou construir um mausoléu, provavelmente como um túmulo de família, mas em vez disso, apenas seu filho Valérius Rômulo foi enterrado lá. Podemos dizer que, ao contrário de Maximiano, que tentou dar um golpe em seu próprio filho, Maxêncio, por outro lado, parece realmente ter sido extremamente apegado ao seu filho. Um terceiro edifício também foi iniciado perto do circo e do mausoléu. Ou seja, um terceiro edifício. Após a morte de Maxêncio na Ponte Milviana, o local foi completamente abandonado e caiu em ruína nos séculos seguintes. Então, essas estruturas magníficas, dentro e fora de Roma, foram as últimas de tal escala grandiosa, e ficamos bastante surpresos em encontrar uma atividade de construção de tal magnitude já no início do século IV. Maxêncio foi o último imperador a entender a estrutura do edifício, o último imperador a perceber a relevância de Roma para o Império Romano. Bem, isso na verdade não é totalmente verdadeiro, já que Procópio Antêmio, quem eu considero o último bom imperador do Império Romano do Ocidente, também residia permanentemente em Roma, no Palácio dos Césares no Monte Palatino, e Roma foi pela última vez a capital do Império durante seu reinado de 467 a 472 d.C. Não sei se é verdade. Porém, naquela época, havia projetos de construção tão grandiosos quanto no tempo de Maxêncio. Já não eram mais possíveis no Império Romano do Ocidente. Após a vitória de Constantino na Ponte Milviana, ele ordenou que o corpo de Maxêncio, que havia se afogado no rio Tibre, fosse encontrado, mandou remover a cabeça de Maxêncio e a exibiu em sua celebração de vitória pelas ruas de Roma. Ele, um nobre imperador cristão, não fez mais isso. Então ele ordenou que uma damnatio memoriae fosse realizada em Maxêncio. É por isso que Maxêncio não é um imperador muito conhecido até hoje, pois não muitas fontes sobre ele sobreviveram a essa damnatio. Mas não só isso, ele também foi sistematicamente vilipendiado e apresentado como um tirano cruel, sanguinário e incompetente pela propaganda estatal de Constantino. Isso foi posteriormente retomado pelos cristãos. Existem muitos escritores cristãos, como Lactâncio, que retrataram Maxêncio como hostil ao cristianismo, quando na realidade, Maxêncio era tolerante ao cristianismo e não permitia a perseguição aos cristãos. Devido à damnatio memoriae de Constantino a Maxêncio, devido à propaganda e devido aos escritos de alguns estudiosos cristãos, a visão de Maxêncio como um tirano mal persistiu até o século XX. Apenas recentemente os estudiosos mudaram essa visão, e Maxêncio começou lentamente a emergir como um imperador que talvez tenha sido injustamente visto sob uma luz tão negativa. E com Maxêncio morreu também o último esplendor imperial de Roma. Assim, Roma atingiu seu ápice, e com a vitória de Constantino sobre Maxêncio, Roma estaria condenada. Mas a princípio, Constantino parecia querer enriquecer Roma com edifícios, como seu antecessor. Então, no início, o reinado de Constantino começou muito bem para a cidade. A grande Basílica de São Pedro foi iniciada por Constantino entre 318 e 322 d.C., fora da cidade, no local do Circo de Nero, que naquela época já estava em ruínas. Reutilizando o material de construção do circo, foi construída esta magnífica basílica, que permaneceu até o século XV, mas já estava em péssimas condições, de modo que a nova Catedral de São Pedro foi construída em seu lugar. Constantino tinha mais projetos de construção para a cidade. Ele mandou construir novos banhos e um arco triunfal perto do Coliseu, ambas as estruturas levando seu nome. Acredita-se também que o Arco de Janus tenha sido adicionado por ele. No entanto,
Como ele agora se voltou para o cristianismo, a maioria de seus novos projetos de construção seriam igrejas. Assim, o Senado pagão e a aristocracia começaram a se voltar contra Constantino, e a oposição começou a aumentar contra sua cristianização da antiga capital pagã. Isso levou a uma ruptura aberta entre o Senado romano e Constantino, em 326 d.C. Até então, ele conseguiu derrotar seu rival, o imperador do leste, Licínio, e assim se tornou o único governante do império. E agora ele traiu Roma, a antiga capital, porque queria uma cidade para sua nova fé, onde o cristianismo poderia prosperar. Essa mudança da base de poder para o leste iniciaria o declínio da cidade de Roma. Primeiramente, ele saqueou Roma de muitas estátuas e riquezas, a fim de adiar sua nova capital no leste. Sim, um imperador romano realmente saqueou Roma. Ao transferir a nova capital para o leste, muitos senadores, aristocratas, artesãos e cidadãos comuns foram obrigados a abandonar Roma no final do século XIX. Seguiu-se uma variedade de eventos, de modo que Roma começou a perder população. Se a cidade tinha 1 milhão de habitantes no ano 312, esse número cairia para 800 mil no ano 400 d.C. Além disso, a mudança da base de poder para o leste deu à metade oriental do império a melhor posição geográfica e as províncias mais ricas. Isso, por sua vez, fortaleceria o leste, mas enfraqueceria o oeste, o que se provaria desastroso para o Império Romano do Ocidente 150 anos depois. Assim, o auge de Roma foi realmente sob Maxêncio, e nos primeiros anos de Constantino até o início dos anos 320 d.C. A Roma daquela época parecia majestosa com milhares de chocos dourados e de bronze, semelhante aos antigos dragões de Etum-Rius. O apogeu de Roma ocorreu sob Maxêncio e nos primeiros anos de Constantino, até o início dos anos 320 d.C., superando o Império Romano do Ocidente, 150 anos depois. Roma naquela época teria aparecido magnífica e esplendorosa além da crença, com milhares de estátuas de ouro e bronze, centenas de templos, dezenas de fóruns imperiais, anfiteatros gigantescos, dezenas de milhares de insulae, uma cidade que impressionava todos os visitantes de todo o mundo, verdadeiramente uma maravilha do mundo antigo. Mas assim que Constantino decidiu mudar a capital para o leste, começaria o declínio de Roma. Estamos apenas começando a entender que Maxêncio, este suposto tirano malvado, foi na verdade o último imperador a construir monumentos massivos e grandiosos em uma escala imperial grandiosa, que até superou os edifícios posteriores de Constantino. E entre eles, a Basílica de Maxêncio foi especialmente monumental. Podemos apenas especular o que teria acontecido, especialmente com Roma, se Maxêncio tivesse vencido a batalha. Isso de fato servirá como um ponto de ramificação fascinante para um futuro vídeo, onde exploraremos este fascinante cenário de e se. Roma poderia ter mantido sua importância. Constantinopla não teria acontecido. O Ocidente talvez não tivesse caído tão cedo. E a história seria completamente diferente. Mas enquanto em nossa linha do tempo Roma começaria a cair em breve, também cairia a capital no leste e a capital no leste. E claro, também falaremos sobre isso em grande detalhe em vídeos futuros, onde analisaremos a estrutura urbana da nova capital no leste em grande detalhe. E agora você pode até nos apoiar no Patreon para que, com a sua ajuda, possamos aumentar significativamente a qualidade de produção dos nossos vídeos. Por exemplo, criando animações ou desenhos personalizados. Além disso, você ganhará muitas vantagens ao se tornar um Patreon, como fazer parte da nossa comunidade no servidor Discord, e para patamares mais altos de Patreon, até sugerir tópicos ou participar de transmissões ao vivo exclusivas. E você também pode nos apoiar diretamente aqui no YouTube, clicando no botão de participar, com benefícios semelhantes à AOS do Patreon. Agradeço a todos os espectadores, em especial aqueles que apoiaram nossos Patreons e fizeram doações via PayPal. Adeus. Até o próximo vídeo, queridos amigos da história romana. E bene vale. Transcrição por Casting Words.